pessoal, aqui é a professora Mirelle e nós vamos para mais uma videoaula sétimos anos hoje sobre jogos e brincadeiras. Então, que seria o nosso próximo assunto, né? Até a gente iniciou, mas teve alguns alunos que não puderam estar presentes. A gente foi para uma aula na sala de informática, trabalhar os jogos eletrônicos. É o que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos acompanhar lá. Esses PowerPoint que a professora está explicando aqui, vocês têm lá no Google Sala de Aula, tá? Então, vocês podem ir olhando lá e vendo o que a professora está explicando. Então, os jogos, eles surgiram com o Homem das Cavernas, tá? Então, acredita-se que como ele não sabia falar, então ele caçava e ele disputava, por exemplo, uma caverna, a habitação de uma caverna, uma namorada. Como que ele disputava? Ele caçava, ele desenhava a caça nas paredes das cavernas e daí lá eles olhavam pelo tamanho do animal. Quanto maior, aqui eu sou mais forte, então eu fico nessa casa, né? Eu fico com essa namorada, né? Então surgiu os jogos. Eu até coloquei um desenho do Cruz, lembra do filme Cruz? Ele mostra exatamente eles desenhando nas paredes das cavernas. Então, se tiverem oportunidade, assistam de novo, tá? Assistam um trechinho só para vocês verem esse tipo de coisa, ok? Então, vamos lá. Então, como surgiram os jogos e brincadeiras aí pelo mundo? Então, o primeiro relato histórico, né? Pesquisas revelam que o jogo surgiu no século XVI e os primeiros estudos foram em Roma e na Grécia, tá? Então, na Roma e na Grécia foram os primeiros estudos que tiveram, que relato que foi lá, com proposta de ensinar as letras. Então, era esse o objetivo, ensinar as letras, então por isso tinha os jogos. Então, acredita-se que a amarelinha teria sido inventado pelos romanos. Gravura mostra crianças brincando de amarelinha nos pavilhões de mármores das vias de Roma antiga. Então, o que quer dizer isso? Que a amarelinha surgiu em Roma, olha quando ela é antiga. Para se divertir no Império Romano, um dos jogos mais populares era o bom e velho jogo da velha. Marcas de matrizes de 3 linhas e 3 colunas datam o primeiro ano antes de Cristo, foram encontrados em diversos lugares de Roma. Então, ó, o jogo da velha também, né? Um torneio de par ou ímpar não televisionado a sua origem, mas a sua origem mercenária, uns minutinhos de programação. O jogo era uma variação de morra, brincadeira criada em Roma, antiga e popular até o dia de hoje, principalmente na Itália. Então, teve o primeiro torneio de par ou ímpar não televisionado, né? Digamos assim, teve uns minutinhos de programação. Então, o primeiro torneio de par ou ímpar na TV, tá? Mais ou menos esse período, tá? O Jockey Pô, né? Já acumulava milênios de tradições. O primeiro registro tem-se que a brincadeira tem no livro chinês de Wu Zazu, escrito durante a dinastia de Han, entre os anos 206 a.C. e 220 d.C., no século 17. O jogo com os elementos conhecemos já era popular na China e no Japão. Jockey Pô, pedra, né? Então, ou seja, veja quanto esse jogo é antigo também. O jogo Cara e Coroa surgiu há 300 anos antes de Cristo, em Roma Antiga. Era conhecido como navio Outcup, nave Outcup, o cara ou navio. Era uma referência à moeda que trazia um lado no rosto dos deuses da mitologia, Janus, e o outro uma embarcação. Acredita-se que a brincadeira, que já foi popular entre a criançada, tenha sido originada durante a dinastia Zhou na China, perto de 500 anos de Cristo. Na Idade Média era vitoriana, era um divertimento aristocrata. A casa do tutor, a dinastia inglesa, reinou-se em 1485 a 1603. Jogos de cabra cega, gente, era uma opção da recreação. Eles brincavam de cabra cega nesse tempo. O jogo de mais de 4.000 anos foi pioneiro nos computadores, foi o Oxo, criado em 1952. Um dos primeiros videogames. Então, ó, o primeiro videogame registrado na história em 1952, chamado Oxo, tá? Bom, então aqui tem algumas imagens, né, dos jogos que eu falei, né,
da cabra cega, do Caio Coroa, do jogo da velha, amarelinha, Joaquim Pô, tá? Então, pedra, papel, tesoura, tá? Vocês vão para o ímpar, então vocês vão conseguir ter uma noção, né? Dos joguinhos que forem, como que eles foram criados. Então, jogos eletrônicos. Agora chegamos na nossa parte, né? A experiência com jogos eletrônicos de movimento são incorporados pelos praticantes investigados como uma forma ambígua, como mais uma expressão da modalidade, fenômeno, esporte, que simulam sem que percam de vista a ideia de que é uma experiência mediada. História. No início, os jogos eletrônicos eram bastante simples, com gráficos básicos sem som. O William Ridgebolton, deve ser isso, não sei pronunciar esse sobrenome, criou um dos primeiros videogames, né? Tennis of Three, tênis para dois, em 1958. O primeiro jogo de fliperama chamou Computer Space e foi lançado em 1971. Logo, os outros jogos de sucesso surgiram como Pong, Invasores no Espaço, Pac-Man, né? E aqui nós temos diversos, então, joguinhos eletrônicos. Eu até posso comentar quando eu era criança, né? E vocês podem perguntar para os pais de vocês também. Tinham as casas de fliperama. Então, que aquelas máquinas a gente jogava, ia lá, colocava uma moedinha lá e jogava nas máquinas de fliperama, tá? Não é tão antigo, porque eu não sou tão velha assim, né? Mas necessariamente já tem, digamos, era uma forma de jogo. Hoje a gente tem vários aí, né? Vários jogos. Então, por exemplo, vários jogos eletrônicos, sejam de realidade, digamos assim, jogos de estratégia, jogos de ação, né? Sei que vocês gostam bastante de jogo de ação, aí vocês estão tirando de letra, né? Essa parte aí que vocês estão mais gostando de fazer. Deixa eu até ver aqui ó, o joguinho que vocês estavam trabalhando, né? O RPG, né? Então a professora foi descobrir o que era um RPG. Então, esses joguinhos ali, né? São vários joguinhos que vocês vão poder desenvolver de acordo com o nosso conteúdo proposto, tá? E assim que a gente voltar, vamos ver se a gente consegue fazer todos eles novamente, beleza? Então, até a próxima aula. Acompanhe os PowerPoint lá, as imagenzinhas, tá? Vou tentar dispor alguns vídeos também sobre esses históricos, ok? Então, acompanhem lá. Qualquer dúvida, pergunte. Até mais.